Esse é um conector multi-instalações gratuito para você, utilizando a WhatsApp, uma API estável, muito barata e ainda vai te tirar a dor de cabeça de ter que gerenciar uma API do WhatsApp no seu próprio servidor. Nós temos aqui funcionando o envio de múltiplas mídias ao mesmo tempo, então eu posso selecionar várias mídias e enviá-las todas de uma vez e o conector vai fazer um loop por elas. Envio de áudio também, é claro. Mensagens respondidas pelo chat-ult são corretamente marcadas no WhatsApp. Mensagens respondidas pelo WhatsApp também são marcadas no chat-ult. E pelo chat-ult eu também consigo enviar reações. Então se eu envio o emoji como resposta, ele vai como reação. Se eu envio o emoji sozinho, ele vai normalmente como emoji. Temos também o recebimento de múltiplos contatos, com uma visualização bem interessante. Pelo chat-ult eu também consigo apagar mensagens. E se o cliente apaga uma mensagem no WhatsApp para todos, aqui nós marcamos essa mensagem como deletada. Não removemos ela do banco. Futuramente a opção de você respeitar melhor a privacidade do usuário. Por hora, a mensagem fica aqui marcada como deletada. Mensagens de anúncio com informações sobre o lead, com informações sobre a campanha, com mais detalhes, com a visualização também bem interessante. O conector conta com vários recursos de segurança que fazem diferença demais em um uso real, em um ambiente de produção, volume alto de mensagens. O vídeo é longo porque eu vou te demonstrar o setup bem passo a passo para que você não tenha dificuldade. E ainda assim, se você tiver qualquer dúvida, deixa um comentário aqui no YouTube que a gente vai tentar te ajudar. Mas como ele é multi-instalações, você só vai precisar fazer esse processo uma única vez e você vai estar pronto para conectar várias contas de chat-ult em instalações diferentes, usando diferentes contas da WhatsApp, tudo isso em um único setup. A gente conta aqui também com um sistema de log no próprio Base Row. O Base Row está servindo aqui para a gente com uma interface de configuração das nossas instâncias e eu vou te mostrar como instalar o Base Row passo a passo no seu servidor também, se você ainda não tiver. Mas aqui interagindo com a instância, em 2 segundos a gente recebe um feedback do que está acontecendo. Por aqui nós também fazemos a criação do inbox. Então, se eu digito aqui um número inexistente, você viu que o meu último inbox era o 123. Se eu digito um número inexistente, ele vai procurar esse inbox, não vai encontrar e vai criar um novo. Esse é o nosso método de criação. Então, coloco aqui para criar, criando inbox, recebemos o feedback 124 sendo criado. Em alguns segundos aqui, as mensagens dessa instância chegarão nesse inbox. Então a gente recebe o feedback, a gente tem aqui sistema de log bem eficiente para nos ajudar. Ainda aqui nos recursos técnicos, nós temos o Redis em todos os processos para aumentar demais a eficiência da nossa API. Então nós não ficamos batendo na API do chat-ult à toa para consultar o contato, o inbox, a conversa, na API da WhatsApp para consultar token, nada. Tá tudo aqui cacheado em memória RAM para a gente ter eficiência extrema em um cenário de alto volume de mensagens. Nós temos também aqui o status de visualização funcionando corretamente. Então temos o status de enviado, entregue e visualizado. Assim que a mensagem é enviada, ela fica marcada no chat-ult com um reloginho. É um status que muda rápido se a pessoa tiver com internet. Mas se ela tiver sem dados móveis, sem internet, vai ficar apenas no reloginho, representando aquele cheque único. O chat-ult tirou o traço único na versão 4.0, então é o reloginho que sinaliza agora pra gente que a mensagem foi enviada, mas não recebida. Assim que a pessoa ativa os dados móveis novamente, vai ficar normal com os 2 cheques indicando que ela foi entregue e quando ela visualiza, vai ficar os 2 cheques azuis. Nós temos aqui também o status de digitando funcionando corretamente, então enquanto o agente digita no chat-ult, a pessoa do outro lado vai ter o feedback de que o agente está ali na conversa realmente o respondendo. E agora vamos fazer também um teste aqui de performance desse conector em uma situação de pico de processamento. Veja só. As mensagens são enviadas sequencialmente, uma por uma, sem pressa, sem perder a ordem e sem perder mensagens. E você pode dizer, mas na vida real ninguém envia nessa velocidade. Depende. No chat-ult nós temos as macros, que vão enviar várias mensagens em um curto intervalo de tempo também. Então, no que depender do conector, não vai haver bug. Pode haver ainda se o chat-ult bugar, mas não mais por causa do conector. E para você entender melhor a importância desse teste, eu vou abrir aqui uma outra API em outra instalação. A gente está aqui agora na nossa querida e famosa Evolution e vamos fazer esse mesmo teste com ela. Vamos ver. Veja só, nesse caso aqui, a mensagem 7 foi perdida.
E outra coisa que é muito comum acontecer na Evo é a ordem ser alterada. A Evolution é uma API excelente que não se viu por muito tempo, mas nos últimos tempos ela começou a decepcionar muito com perdas de mensagens. A mensagem chega no aplicativo do WhatsApp, mas não chega no chat-ult, então o contato fica no vácuo até que alguém perceba pelo aplicativo do WhatsApp que tem uma mensagem sem resposta que não chegou no chat-ult. Isso é grave e inadmissível na maioria dos negócios, né? Nossa solução precisa ser confiável. Esse é um problema difícil de simular aqui porque é aleatório. Mas quanto maior o volume de mensagens, mais será o número de perdas. E esse nem é um problema do conector em si, e sim da API, a BIOS ou qualquer coisa aí no meio que gera essa perda de mensagens. Mas esse teste que eu recomendo que você faça na API que você está utilizando, ele mira exatamente no conector para a gente ver como que ele lida em situação de pico de processamento. O que é que isso daqui mostra pra gente? Isso daqui está simulado em um único chat, mas isso dá pistas pra gente de como que o conector funciona em cenários extremos, de alto volume, o que é algo que acontece no dia a dia com muita frequência. Então você viu aqui que várias mensagens foram marcadas como falhas, mesmo tendo sido enviadas, que é outro problema que pode fazer o agente enviar uma mensagem duplicada achando que ela não foi enviada. E isso daqui não é um problema de falta de recurso na VPS não, é de fato o conector que não está preparado para lidar com esses picos de processamento. Então essa falta de fila aqui para lidar com o envio dessas mensagens não é legal. Essa parte da fila do ordenamento também vai ser muito importante para o envio de mídia. Uma mídia, um áudio, uma imagem pesa mais que um texto. Então se você enviar um áudio longo, ele vai levar mais tempo para ser processado e mesmo que ele tenha sido enviado primeiro que determinada mensagem, a mensagem vai chegar primeiro, alterando a ordem, porque a mensagem é mais leve que o áudio. Então, enquanto o áudio está sendo processado, a mensagem que era para vir depois chega primeiro. Então, essas são coisas que estão garantidas aqui no nosso conector. E eu quero te mostrar como que ele lida com erros. Essa é outra questão muito importante. Aqui você viu que nós temos mensagens enviadas marcadas como falha. Mas imagina agora outro cenário. A mensagem aqui fica normal, como se tivesse sido enviada, mas nunca chegou para o contato. Esse é outro problema gravíssimo. Ele acontece quando a mensagem sai do chat-ult com sucesso, mas no processamento da API vai haver alguma falha ali no servidor e o chat-ult não tem como ficar sabendo disso. Então a mensagem fica como se tivesse sido enviada. Agora imagina o caos. Um atendente aqui achando que enviou o preço, que enviou a proposta, que enviou um contrato e novamente o contato está no vácuo. Eu vou te mostrar como que nós estamos lidando com isso aqui no nosso conector. Para isso, eu vou quebrar a nossa API. Eu vou de forma bem grotesca aqui mudar o payload do envio de mensagem aqui pelo WhatsApp. Agora, quando eu envio a mensagem, nós vamos ter uma falha. E veja só, este envio falhou. Faremos a tentativa 2 de 3 em 10 segundos. Então nós temos um feedback preciso aqui e uma retentativa automática, 2 retentativas na verdade. Se ocorrer uma instabilidade temporária no servidor, a mensagem vai ser reenviada. Então ela tem chance de ser recuperada no meio do caminho. Nesse caso aqui, veja, a terceira tentativa também falhou, mensagem não enviada. Ótimo, feedback preciso aqui para o agente. E se a gente enviar mais de uma mensagem? Veja o que acontece. Enviei 5 mensagens, este envio falhou, as próximas 4 mensagens estão na fila. Para limpar, digite o ponto limpar. Então aqui a gente tem a opção de limpar a fila de mensagens, porque pode ser que não faça sentido enviar uma determinada mensagem quando o anterior falha, porque pode quebrar o contexto da conversa. Então o agente aqui vai ter esse feedback e a possibilidade de, antes de tentar enviar a próxima, cancelar o envio de todas. Então ele digita ponto limpar, é o nosso comando, e fila do contato limpa com sucesso. Várias mensagens, ou novamente um áudio, uma imagem e depois texto. Falhou a imagem, o texto vai ficar ali esperando para ser enviado e o agente pode não enviar isso antes de enviar a mensagem anterior, porque pode não fazer sentido, pode quebrar o contexto. Então aqui ele tem a opção de limpar a fila para averiguar o que aconteceu, para esperar a coisa se estabilizar e não enviar a mensagem quebrada fora do contexto. Mas vamos simular aqui também o caso onde a API se restabelece nesse processo. Veja, estou enviando aqui a mensagem teste, vamos ter a mensagem de erro e agora rapidamente eu corro lá no fluxo que a gente quebrou e conserto ele, simulando aqui que a API se estabilizou. A gente volta para lá, aguarda um pouquinho e veja, enviado com sucesso na tentativa 2. Então, a gente corrigiu aqui rapidinho, antes dos 10 segundos, são 20 segundos, né, contando com as 2 tentativas, e a mensagem é enviada. Será que foi enviada mesmo? Tá aqui a nossa mensagem teste.
Então aqui a gente tem um controle extremamente preciso de erros, uma estabilidade muito alta, como eu falei, a gente está usando heads, a gente tem aqui filas internas, então isso daqui é pensado para casos reais, problemas que me davam dor de cabeça aqui no dia a dia e que eu me irei resolver aqui nesse conector, e agora você vai ter acesso a isso. Uma solução extremamente confiável, estável. Claro que da sua parte vai depender também de você ter um bom N8N, um N8N bem configurado. E se você quiser ajuda para isso, você pode contratar os nossos serviços de implementação para ter o auxílio de alguém competente ou até o meu próprio auxílio. Seja o N8N, seja esse setup completo aqui, se você não quiser ter trabalho, a gente suja a mão de terra aqui para te entregar algo confiável, mentoria também, se você quiser. Então você vai ter na descrição, no material de apoio, como entrar em contato para contratação, caso você queira. E por fim, antes de realmente colocar a mão na massa, eu quero te situar um pouco. Com certeza vão surgir muitas soluções e conectores a partir de agora. Estivemos sofrendo aí, então é natural que surjam muitas soluções a partir de agora. Essa daqui é uma solução para quem não quer depender de desenvolvedor, porque está em N8N, então é muito fácil você mesmo fazer manutenção, upgrades. A WhatsApp dá pra gente muita margem para isso. Então é muito mais fácil fazer isso aqui do que em um código fechado. Você não precisa ficar à mercê de alguém, de algum desenvolvedor, de um update. Basta que você tenha um conhecimento intermediário de N8N, eu diria que você consegue mexer nesse flow. Tá aí completamente gratuito, mas também você tem a possibilidade de, ao final, se você quiser adquirir um aulão, onde nós vamos node a node entender essa solução. Eu mesmo vou fazer contigo uma engenharia reversa de tudo que eu pensei enquanto eu construí esse flow. Vou condensar para você semanas e semanas de trabalho em algumas horas para aprofundar o teu conhecimento, não só te capacitando a manipular esse flow, como também aprofundar o teu conhecimento na API do ChatWoot, em N8N, heads. Fazemos um uso aqui avançado do heads em Node-Code. Você vai ter acesso a versões comentadas de todos esses flows. Então você vai ter vídeo, vai ter os comentários aqui nos próprios flows. Então isso vai somar demais ao teu conhecimento, à tua capacitação, não em teoria, em um projeto prático que você está fazendo uso. Se isso for interessante para você, você vai ter também no material de apoio, aqui na descrição, a oportunidade de adquirir esse aulão. E eu vou ter grande satisfação em te passar todo esse conhecimento com a metodologia Pragma Class, que é ter conteúdo pragmático que valoriza de fato o teu tempo. Então, agora sim, vamos para a prática. E um detalhe aqui. Você está assistindo isso aqui, uma demonstração no ChatWoot 3.0, uma interface diferente, verde, mas não tem problema. Isso daqui foi desenvolvido para a versão 4 do ChatWoot. É tanto que tem alguns recursos que só funcionam na versão 4. Mas eu fiz essa instalação aqui para um cliente e essa é a exata instalação que você vai assistir eu fazer agora contigo. Então, o que você acabou de assistir é, na verdade, o resultado do que você vai fazer agora junto comigo. Então, vamos colocar a mão na massa. Você vai abrir o link aqui da descrição, que vai te levar para nosso cérebro digital com os conteúdos da Pragma Class. Você vai abrir a nossa área de desenvolvedores e vai abrir o nosso material de apoio com passo a passo aqui para fazer todo esse processo aqui de conexão. Essa é uma preparação que você vai fazer uma vez e com ela você consegue plugar múltiplos clientes. A gente vai precisar do Base Row. Então eu vou te mostrar aqui como que você instala o Base Row caso você ainda não tenha na sua VPS. Se você já tem, você pula o vídeo para a parte 2. Mas aqui eu estou fazendo esse projeto em uma VPS de um cliente, então é um projeto real, um caso real. Vou fazer aqui passo a passo com você a instalação desse cliente, ok? A gente vai utilizar o Base Row para nos servir como uma interface de configuração. Então vai ser a nossa telinha para configurar cada uma das nossas instâncias. A gente vai ter lá os números, as instâncias do WhatsApp, e cada uma vai ter uma configuração no ChatWoot. Então, a caixa de entrada, eu vou dizer se a caixa está ativa ou desativa, eu vou ter que passar o token do ChatWoot para cada instância. Como que a gente vai fazer isso? Através do Base Row. Existem APIs ou modelos de integração que não utilizam uma interface, por exemplo, mas nesse caso, a configuração é feita via URL. Então eu vou lá, crio a caixa no ChatWoot manualmente, e lá no ChatWoot pede para colocar o endereço da caixa de entrada. A pessoa pega o endereço ali que ela montou com vários parâmetros na URL, então ela passa o token, passa várias informações e integra desse jeito. Não é legal, não é prático, não é seguro ficar trafegando token pela URL. Então com o Base Row a gente vai resolver essa questão de um modo muito simples. Então vamos instalar o Base Row. Aqui eu já estou com o meu Portainer aberto. Vamos aqui à seção de stacks. Vamos fazer a instalação do Base Row com base em um stack aqui. Adicionar nova. O nome é Base Row. E aqui você tem acesso direto aqui ao conteúdo da stack. Colar aí no seu Portainer. E você não precisa editar
essa stack diretamente aqui, porque eu já parametrizei ela aqui com variáveis. Então, você só precisa baixar esse arquivo aqui, o .env. Você vai abrir esse arquivo, que é editor de texto aí, e vai fazer a edição aqui desse arquivo com os seus dados, os dados da sua instalação. Então, primeira variável é o domínio. Então eu vou na minha Cloudflare para eu criar o meu subdomínio para o Base Row, criar um endereço para ele. Vou abrir aqui o meu domínio em questão, acessar a área de DNS e vamos adicionar um CNAME para o Base Row, que vai apontar para o IP do meu servidor, que já está mapeado aqui nesse outro CNAME. Vamos ativar o proxy. Aqui eu estou assumindo que você já tem o N8N instalado na sua VPS, você já tem o Chat-Root. Então, se você já tem isso, é porque você já fez o apontamento de domínio dessas ferramentas, então você sabe fazer isso. Por isso que eu estou passando rápido aqui. Mas processo básico aqui, criar um CNAME, Base Row, apontando para o meu IP. No meu caso, eu não aponto para o IP, eu aponto para esse outro CNAME aqui que eu já tenho criado, que facilita a minha vida, né? Se eu mudar o IP do servidor, tá resolvido. Se você tiver dúvida ou dificuldade, eu vou deixar uma seção de contato no material de apoio para você entrar em um grupo do WhatsApp e você deixa sua dúvida lá que a gente tenta te ajudar. Criei aqui o subdomínio para o Base Row, então agora o meu domínio será baserow. O domínio do meu cliente. O host do banco de dados é o próprio Postgres, porque está na minha rede interna do Docker. O user, o usuário. Aqui você pode usar o seu usuário do Postgres, que você tem aí o seu usuário, a sua senha Postgres. Eu gosto de criar um usuário dedicado no Postgres, ok? Então tá aqui explícito que é o meu passo extra, ok? Você não é obrigado a fazer isso. Mas eu vou fazer isso aqui, que é pegar isso daqui. Vou fazer aqui só para fazer essa edição rápida. Eu vou criar aqui um usuário chamado Base Row. Isso é só uma questão de organização. Pode usar tranquilamente o seu usuário Postgres, mas por uma preferência minha, eu gosto de deixar cada conexão minha nomeada corretamente para depois eu ter facilidade para localizar isso em casos de emergências ou debug, tendo o nome da conexão. Isso facilita a minha vida. Vou criar aqui uma senha, vou gerar uma senha, tirar os símbolos da senha. Então tá aqui a minha query do Base Row para eu criar o meu novo usuário. Vou abrir o console no container do Postgres. Vou fazer a minha conexão com o usuário padrão, que é o Postgres, para que agora com ele eu consiga criar o meu usuário. Tá feito aqui, criei o usuário com essas credenciais. Então agora a gente volta para cá, eu pego esse usuário, colo aqui, pego essa senha, colo aqui e o nome do banco vai ser Base Row mesmo. Eu acho que a gente não precisa criar o banco previamente, eu acho que o Base Row vai criar. Atenção, confira na stack o nome da sua rede, se ela está como Public Network. Vamos lá, disse que você não precisa editar mais nada na stack, mas você precisa se atentar para o nome da rede. Isso aqui não tem como deixar como variável, você precisa olhar lá como que está o nome da sua rede. No meu caso, a minha rede se chama Public Network, então já está certo aqui. Mas você confere aí como é que está a sua rede. Se está a minha rede, Network Public, vê como é que está aí e substitui aqui e aqui, ok? E outra coisa que você precisa se atentar, se o nome aí do seu certificador vai estar como Let's Encrypt Resolver, ok? É o que está aqui nas minhas stacks. Abre qualquer stack sua aí, olha qual que é o padrão, como que você configurou lá no seu Traefik, ok? Nesse caso aqui, tá como variável, então só é você substituir aqui. Caso o seu esteja LE, você coloca aqui LE, faz aqui a sua configuração e tá pronto. Vou salvar esse arquivo, ok? Salvei o arquivo. Exato momento, antes de fazer a importação do arquivo e seguir com o deploy do Base Row, lembra que eu falei, eu acho que o Base Row vai criar a tabela automaticamente. Então, não, ele não criou automaticamente. Nós temos que criar manualmente antes de tentar subir a aplicação. Então, para que nesse momento você siga para o passo correto, sem que você tenha falhas, você vai já fazer a criação dessa tabela no seu Postgres. Bom, deu erro aqui porque, de fato, o banco precisa estar criado, então a gente vai voltar aqui. Ficou em loop aqui, não subiu nenhuma. Vai novamente nosso container do Postgres, digita psql -u Postgres. Eu já atualizei aqui no material de apoio
Olha, para voltar para onde a gente estava, tem aqui, ó, up, o linkzinho em cima aqui. Você clica aqui que vai voltar para a página que a gente estava. E tá aqui atualizado o nosso passo importante, criar o banco. E tá aqui o comando, copia aqui, PSQL menos o Postgres, cola lá e cria o banco de dados. Vou criar aqui com o nome Base Row mesmo. E agora com o banco criado, pronto, tendo feito esse passo, a gente segue de onde a gente parou 1 minuto atrás. Faz aqui a sua configuração e tá pronto. Vou salvar esse arquivo, ok? Salvei o arquivo. E eu vou fazer o upload desse arquivo aqui. Faço o upload por aqui. E pronto, num passe de mágica, tá aqui em nosso portainer todas as nossas variáveis e seus respectivos valores. A gente não precisa ficar expondo esses dados aqui na stack, que a gente está sempre mexendo, né? Fica um pouquinho mais escondido e facilita a nossa configuração. Então, baixa o arquivo .env, edita com seus dados, clica aqui para carregar e sobe esse arquivo. Confere o nome da sua rede, aqui é Public Network, e confere o nome do seu certificador que está lá no Traefik, ok? No meu caso aqui é Let's Encrypt Resolve. Feito isso, a nossa stack do Base Row está pronta, ok? E a gente aguarda. Vamos aguardar aqui alguns minutos. Agora temos running, o nosso Base Row. Abre aí o seu domínio, escolhido, e está feito. Base Row instalado. Vamos criar nossa conta de super administrador aqui no Base Row. Já vou salvar aqui no meu gerenciador de senhas. Preencheu aqui os dados, Get Started. Vamos pular essa pesquisa e você vai colocar o nome do seu workspace. Vou colocar aqui o nome da empresa. Não vamos convidar colaboradores e está pedindo para a gente criar o nosso primeiro banco. Vamos criar aqui o nosso banco Olamundo. O que você gostaria de rastrear? Não importa muito. Continua. Pula. Isso daqui é só o processo de criação do primeiro banco. Vai iniciar tour, next, 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 next. Ok. Essa é a nossa interface de configuração das nossas instâncias. Vamos voltar novamente para o nosso passo preparar Base Row. E vou seguir aqui. Passo 2, importar tabelas. Clique aqui para baixar o arquivo com o modelo de tabelas. Aqui a gente vai importar agora os nossos 2 bancos de dados que serão necessários aqui na integração. O Base Row ele tem uma configuração que bloqueia a importação de arquivos. Então você precisa resolver isso vindo aqui em Admin Tools, Settings, e você vai desmarcar essa opção. Verificar a assinatura de importação na importação. A gente não pode deixar essa opção marcada, senão vai dar erro aqui quando você fizer a importação. A gente volta para Home, vamos em adicionar novo, Import Data, para a gente importar o nosso arquivo que a gente acabou de baixar. Sobe o zip aqui e está aqui. Esse é o nome do banco de dados que a gente vai importar. IB é a sigla da minha empresa, Here's Inbox. Lembrando que se você quiser que a gente execute isso aí para você, basta você entrar em contato e a gente faz todo esse processo aqui e deixa tudo prontinho, configurado aí para você. Então aqui agora, em nosso workspace principal que foi criado agora, a gente tem o nosso banco de dados Olamundo, com a tabela criada pelo próprio Base Row. A gente vai apagar, a gente já não precisa dele. E aqui agora a gente tem o nosso banco de dados instances config com 2 tabelas. Daqui a pouco a gente volta para ela para fazer a configuração da nossa primeira instância. O nosso primeiro passo, que é preparar o Base Row, está realizado. Vamos dar um up aqui para a gente voltar para o nosso material de apoio. Passo 1, check, concluído. Agora a gente vai preparar a biblioteca do Redis para o N8N. E para te exemplificar aqui a necessidade desse passo, o que é que acontece se você não o executa, vou pegar um Node Code e vou passar essa simples linha aqui. Ao tentar executar, nem tem conteúdo nenhum, mas é só para mostrar que um Node Code no N8N ele não executa
quando eu faço a chamada de uma biblioteca, se essa biblioteca não está instalada. Ele dá esse erro, cannot find module. É com esse erro que você vai se deparar. É muito comum iniciantes em N8N acharem que essa variável aqui, que é uma variável do seu ambiente do N8N, permitir módulos externos, e você coloca aqui o nome do módulo, resolve esse problema. Mas não. Essa variável apenas permite que o N8N faça uso dessa biblioteca. Mas a biblioteca precisa estar instalada no diretório do N8N, que é o que a gente vai fazer agora. E por que a gente faz uso dessa biblioteca aqui no N8N? Porque o node do Redis, que existe aqui dentro do N8N, ele não serve para atender a nossa necessidade. Então aqui ele tem operações básicas que não nos atendem. Essa é uma solução avançada que faz um uso avançado do Redis, e para isso a gente precisa fazer uso do Redis em um Node Code. Então vamos lá, como que você vai instalar essa biblioteca? Tem dois métodos. Um é bem simples, mas não é recomendado, porque não é muito profissional, que é simplesmente importar um workflow aqui e ativar no N8N. Eu não quero isso, eu vou deixar já instalado na minha VPS e deixar esse volume mapeado para o meu N8N, e sempre que o meu container subir, cair por qualquer motivo, o Redis vai estar prontinho sem que eu tenha downtime no meu Redis. É só você seguir o passo a passo aqui que não tem erro. Abre aí o terminal da sua VPS. Aqui eu estou usando o VS Code para fazer a conexão SSH. Vamos lá. Instalar npm, que é o instalador de pacotes. Então a gente vai primeiro instalar o instalador de pacotes, ok? Copia esse comando, colar na VPS, quer continuar, ydes, abort. Foi. Agora foi. Veja, eu tive outro erro, tá? Tá faltando um comandozinho aqui anterior, que é o comando de apt update. Mas agora tá certo. Aqui você vem aqui, copia esse bloco completo e cola aqui. Esse comando aqui de baixo é só para a gente conferir que foi instalado. Eu preciso executar ele sozinho aqui. Eu copio só ele, colo aqui na minha VPS e a gente vai ver aqui a versão do npm que foi instalada, 6.14.4 na data de hoje. Agora vamos para o passo 2. Criar uma pasta aqui para a gente instalar os módulos. Copia esse comando aqui. Tem duas linhas. Na linha 1 a gente vai criar a pasta, na linha 2 a gente vai abrir a pasta que a gente acabou de criar. Então, vou dar um clear aqui para nossa tela ficar limpinha, colo, enter, e estou dentro da nossa pasta criada agora, srv my-n8n modules. Passo 3, finalmente instalar o Redis. Então, estou dentro da minha pasta, copio mais esse comando aqui, colo, esse é o passo onde eu instalo o Redis. Instalar esse tipo de pacote é basicamente fazer um download dos arquivos para a pasta. Simplesmente isso. Que rapidinho está instalado. Agora eu preciso mapear essa pasta aqui que a gente acabou de criar para o nosso N8N, ok? Eu preciso fazer essa pasta que a gente criou aqui agora ficar visível para o container do N8N. O container do N8N que precisa ter a visão dessa pasta é o container worker. Se você tiver no N8N aí, básico para produção, para você instalar uma solução dessa, o seu N8N está em modo fila, ok? Então vamos agora para esse passo. Voltamos ao nosso portainer. Stacks é o worker. Eu já vou procurar aqui diretamente o worker para a gente fazer o mapeamento dessa pasta. Você copia isso daqui e vai na seção aqui do seu serviço do worker. Ele tem que estar alinhado aqui nesse nível, ok? Junto aqui com command network deploy. Nessa linha aqui a gente vai ter os nossos volumes. E o volume que a gente está mapeando é srv my-n8n modules e node modules. Então vou pegar essa pasta aqui que foi criada quando a gente instalou o Redis e eu estou mapeando para dentro do meu N8N aqui em lib node modules Redis. Colei essa linha, eu preciso também garantir que essa variável esteja adicionada. Eu vou dar um Ctrl F aqui só para garantir que ela já não está, que eu acho que está. Tá aqui, ó. Já tá aqui do modo padrão que o N8N costuma vir configurado. Eu preciso aqui adicionar, em meio a essas variáveis, Redis, ok? Eu
coloco uma vírgula aqui e coloco o heads. Vou apagar tudo isso daqui porque eu sei que esse cliente aqui não faz uso disso, então vou deixar aqui mais limpa a nossa stack. E eu vou, na verdade, também apagar aqui o heads e eu já vou colocar um asterisco. Aqui eu estou dizendo que qualquer módulo que esteja instalado na VPS pode fazer uso, tá? A gente configura isso aqui uma vez e esquece. Se eu precisar futuramente instalar outro módulo, ele já vai funcionar, porque o asterisco é um caractere coringa que significa qualquer coisa. Feito, dou aqui um prune service, repull. Não estou em latest, então tudo bem. Posso dar um repull ou desmarcar, tanto faz. Tá feito. Daqui ready e running. E existe também um detalhe importante. Isso daqui está valendo para o meu container do worker. Então o worker tem acesso à nossa biblioteca. Mas quando eu venho aqui e dou um execute step, continua dando erro. Por quê? Para que isso funcione aqui, eu teria que fazer esse mesmo processo para o container do editor. Nessa versão aqui, a gente já tem um modo mais inteligente, que já existe há um tempo, na verdade, de executar os nossos workflows em modo teste, que é não executar o workflow teste no editor, e sim no worker. É só a gente fazer mais uma configuraçãozinha aqui no nosso N8N para ele ficar muito mais profissional. Então, quando você clica testar aí no seu N8N, se ele não tiver com essa configuração, quem é que vai executar esse Node Code? É o editor, porque isso daqui é um editor, certo? Se eu clico em testar, quem vai executar isso é o editor. Mas eu consigo terceirizar isso daqui para o worker também. Mesmo em modo teste aqui, eu consigo fazer com que o worker execute isso. E é o worker que tem a visão da nossa biblioteca do Redis. Já atualizei aqui também na documentação. Então você vai copiar isso daqui e passa aí para a sua stack, ok? Essas 4 variáveis, né? Confere se elas não já estão. Então essa daqui a gente já checou, ela já está, e essas 3 aqui são as que eu adicionei agora, ok? N8N Runners, isso daqui é uma recomendação que há um tempo já o N8N vem recomendando de se fazer, ok? Então essas 2 variáveis aqui estão associadas. E aqui está o nosso segredinho, que é offload, é passar as nossas execuções manuais para os workers, ok? Então agora as execuções manuais, quando eu clico aqui, estarão a cargo do worker. E o nosso container worker já está preparado com a nossa biblioteca Redis importada. Eu vou copiar aqui por padronização das stacks do N8N essas variáveis de ambiente. Lembrando que eu só estou copiando aqui as variáveis de ambiente, então o mapeamento do volume. Não vou mapear no editor, não vou mapear no container de webhook. Poderia, mas não é necessário. Então, só o worker precisa estar mapeado. As variáveis aqui eu estou padronizando, tá? As configurações que a gente acabou de fazer. É uma boa prática, né? Excesso de variável de ambiente não faz mal. Se o container não precisar de alguma dessas variáveis, ele simplesmente não usa, mas a gente padroniza aqui para que todo mundo fique igualzinho. Então agora, se eu venho no editor, eu não vou nem recarregar a página, mas eu clico em Execute, feito. Aqui está dando outro erro. Claro, aqui não tem nada, né? Mas o nosso erro principal, não estamos encontrando o módulo do Redis. Agora ele encontrou e executou o código. Claro que é um código aqui sem nada, mas ele executou. Então a gente resolveu com sucesso aqui o nosso passo 2, ok? Bem simples, é só você copiar os comandos que está aqui e colar na sua VPS. Ah, mas eu achei complicado, eu quero uma alternativa. Vou te passar uma alternativa, ok? Recomendo? Não recomendo. Por quê? Porque essa daqui não é difícil. Então é melhor fazer a coisa do jeito mais profissionalzinho, que você está mais seguro. Mas você tem sim uma alternativa, vou te mostrar. Acabei de atualizar aqui adicionando o link de onde você vai tirar esse workflow aqui, ó. Você vai clicar em usar grátis, copiar template para o clipboard, né? Vá ao seu N8N, Ctrl V, colou esse conteúdo. Você vai vir aqui, ó, Library Set. Você vai separar por vírgula as bibliotecas que você quer instalar. No caso, a gente só quer instalar o Redis ativo. E esse Node serve para que a gente execute comandos
do jeito que a gente está fazendo aqui em nossa VPS, ele vai fazer no container do N8N. Então, ele vai executar a instalação do Redis não na VPS, como a gente fez e pegamos essa pasta aqui, essa biblioteca e importamos, né, o volume lá para o N8N. Ele vai simplesmente pegar o container e já colocar diretamente nele a biblioteca. O container caiu, ele vai fazer a instalação novamente da biblioteca do Redis. Não gosto dessa ideia. É algo muito frágil isso daqui para o nível do workflow que a gente vai usar aqui. A gente está utilizando uma API dentro do N8N. Deixa a biblioteca do Redis instaladinha lá no canto dela. Você viu aí que não é difícil. Se por qualquer motivo você não quiser fazer pelo método primário, tem essa alternativa aqui para você usar. Eu vou desativar porque a gente não precisa dela. A gente já fez aqui no modo Pro da coisa. E finalizado, de fato, o passo 2 e ainda aí com uma alternativa para você. Vamos voltar aqui e vamos para o passo 3, que é de fato aqui o setup dos workflows, certo? Então veja só, tá aqui mão na massa, clique para acessar os flows no GitHub. E você tem aqui os workflows do N8N como um repositório aqui no GitHub. Bem simples de usar. Tá aqui, ó, N8N All Flows, todos os flows. E a gente tem nesse conector apenas, na essência aqui, isso aqui funciona basicamente com 2 cérebros principais e um para lidar com erros. Eu vou abrir aqui o flow main, então esses 2 flows que eu falei que a gente separa eles são divididos entre router, que é o roteador, é onde chega de fato a solicitação, a mensagem, e a gente direciona ele para o executor. Estou abrindo aqui o main, que é o executor, né? Que é quem vai executar ali o que recebeu do router. O router vai ficar fazendo a filtragem, só manda para cá os eventos que são de fato importantes para serem enviados. Eu vou copiar aqui esse workflow main e eu vou colar em nosso N8N. Vai dar uma processada legal aí, porque é um workflow com um tamanho relativo. E veja só aqui o problema que a gente tem. Tenho vários nodes aqui em vermelho para eu fazer a seleção da minha conexão do Basero, do Redis. Então veja, que está aqui o meu Redis e eu tenho que criar a credencial. Depois de criado, eu tenho que abrir cada um dos nodes do Redis e tem alguns aqui no flow, nos outros flows também terão, e fazer esse processo para todos. Isso é custoso, é moroso. Então tem um macetezinho aqui que a gente vai usar. Vou desfazer isso daqui. Então o que a gente vai fazer? Preparação, criar conexão com o Redis. Você vai primeiro precisar do node do Redis. Então, Redis não é trigger, é action, então poderia ser trigger também, né? Deixa eu ver. Pode. Só preciso criar uma credencial. Eu vou vir aqui, criar credencial. Numa instalação normal aí, seu Redis não vai ter senha, user também não vai ter user, host. Você vai colocar aí o host do seu Redis. Se você faz uma instalação padrão aí do seu N8N, Redis, ele está em Docker Swarm, interno aí na rede, então o host vai ser o Redis mesmo. Porta, padrão, database number. Você tem que selecionar aqui agora um banco que não esteja em uso. Então, se você tem o chat-ut já está fazendo uso do Redis, o N8N já está fazendo uso do Redis, taca aí um 10 que você não vai ter problema, ok? Tem como você verificar qual banco que está ocupado e tal, mas para ser direto ao ponto, garante aí que você está selecionando um banco que não vai estar em uso. Lembrando, também não coloca um número muito alto, porque em uma instalação padrão, o seu Redis só aceita 16 bancos. Então, não ultrapasse do 16. Coloca aqui 8. Se você está utilizando o Redis, o N8N, que foi instalado de outra forma, analise como é que você se conecta com o seu Redis. Preenche aqui certinho e cria a sua conexão com o Redis. Estou voltando aqui para fazer uma errata sobre este detalhe. O número do banco é relevante porque ele é definido em nosso código. Aqui a gente faz uso do Redis e ele está como banco de número 10. Foi o banco que eu utilizei quando eu fiz a construção disso em meu ambiente de desenvolvimento. Eu coloquei agora para o 8. Para que funcione, eu tenho que selecionar o 8. Então, presta atenção. Ou você utiliza o banco 10 para evitar de fazer o que eu vou fazer agora, ou você troca aí o número do banco, caso o seu 10 já esteja ocupado, e você faz o que eu vou fazer agora. Mas recomendo que use o 10. Precisou setar outro?
você vai ter que trocar em alguns lugares. Essa parte eu também vou te demonstrar no final, onde é que você faz essas substituições, porque a gente vai precisar fazer alteração em quase todos os flows, então a gente precisa deles prontos. No final eu volto e te mostro onde que você altera. Vou colocar aqui Redis db8, salvo, conectou, deu verdinho, conectou. Conectou com o seu Redis, olha o macete. Copiei aqui do N8N, garanta que copiou. Você vai abrir o seu editor de texto e cola. Passei o Node do Redis para cá, aqui está o detalhe, aqui está o segredo, olha. Credentials. Você vai pegar esse conteúdo aqui e vai salvar ele. Você não precisa salvar literalmente, é só deixar ele fácil aqui. É isso aqui que a gente precisa, ó. Esse ID. Vou pegar ele aqui e vou pôr aqui embaixo. Esse é o nosso ID, é o ID da nossa conexão com o Redis, certo? O que é que você faz agora? A gente vai ter também em outras posições lá espalhados pelo workflow, nodes do Postgres, que a gente vai ter que fazer a mesma coisa, vai estar vermelhinho, a gente vai ter que dar 2 cliques, selecionar a credencial do Postgres para que o workflow funcione. Para você não ter que fazer isso manualmente, a gente já vai adiantar aqui. Qual que vai ser essa credencial do Postgres? É a credencial de conexão com um banco que a gente vai criar exclusivamente para o funcionamento do nosso conector. Como é que a gente cria esse banco? Eu vou precisar executar esse comando, mas como o comando de criação de tabela, para executá-lo eu preciso estar conectado no banco correto, eu acredito que vai ser mais fácil para você, se você está começando, você fazer isso diretamente pelo N8N. Então como é que a gente faz isso? Você vem aqui, seleciona um node do Postgres, execute nesse SQL query, e você vai selecionar qualquer uma das suas credenciais. Aqui eu já tenho uma, mas se você não tiver, você vai criar uma credencial. Host, novamente, põe aqui o seu host, o endereço do seu Postgres, se você está aí em Docker, Postgres vai ser o nome do próprio serviço, banco de dados. Aí você está criando aqui uma conexão, a credencial de conexão de algum banco. Pode ser o banco do ChatWoot, por exemplo, tá? Você só precisa ter acesso ao Postgres. Então, banco de dados, usuário Postgres ou usuário do seu banco ChatWoot e senha. Então isso daqui você vai lá na sua stack do ChatWoot, consulta lá as informações, preenche aqui e dá um save. Aqui eu já tenho uma conexão, vai ficar verdinho lá igual a gente fez para o Redis. Eu seleciono qualquer banco, vou selecionar aqui o da Evolution. Venho aqui e copio esse primeiro comando apenas. Esse primeiro comando. Colo, executo e pronto, deu sucesso aqui, foi criado o meu banco. Para criar a tabela eu não vou criar, eu não posso copiar isso daqui, né? Apagar essa linha aqui quando eu colar. Que a gente já executou o create database. Eu não posso executar isso daqui no banco da Evolution, senão eu vou estar criando essa tabela no banco da Evolution. Então fica atento. Você vai vir aqui, criar nova credencial, e agora você vai acessar com a credencial do banco que você acabou de criar. Então a gente vai colocar aqui como host Postgres novamente, banco de dados é o IB API Connector, usuário Postgres, e eu vou pegar aqui a senha desse meu usuário master do Postgres, né? Esse meu usuário inicial que a gente cria quando faz o setup do nosso Postgres, quando a gente faz a instalação do Postgres em nossa VPS. E salva a conexão. Tá feito. Estamos aqui agora com a conexão do nosso banco recém-criado. Agora sim eu posso executar, né, na operação aqui, executar essa query e tcharam, tá feito aqui. Se eu for lá no meu page admin, eu só estou te mostrando aqui, se você não tiver não tem problema, não precisa, mas eu vou te mostrar aqui. Temos a tabela Message Map, que é a tabela fundamental aqui, central, no nosso conector. Novamente, isso daqui é universal. Com esse único setup, com essa única tabela, você vai conseguir plugar N clientes. Então, diversos clientes, diversas instalações, tudo bem pensado, planejado e prontinho aqui para você. Criou o banco, criou a tabela,
a gente finaliza aqui esse passo. Vou voltar aqui pela seta do navegador mesmo. Eu esqueci de colocar o up lá, mas depois eu atualizo. Voltei, estou aqui e fiz a criação do banco. Crio a conexão, a gente criou a conexão, tá aqui a conexão, e copia o ID da credencial. Como que a gente faz? Novamente, o nosso macetezinho de copia esse node aqui, vai aí no seu editor de texto, né? Aqui a gente já tem o ID do nosso Redis, que a gente criou e copiou agora há pouco. Colo aqui o node do Postgres e, novamente, o que é que eu vou fazer? Vou dar uma olhada aqui até chegar aqui, ó, Credentials. Então, aqui na credencial do nosso Nodes do Postgres, olha o que a gente tem. A gente tem um novo ID aqui, ó. Vou logo direto ao ponto aqui, copio ele, apago tudo isso daqui, colo aqui. Isso daqui eu sei que é do meu Postgres, isso daqui eu sei que é do meu Redis, tá? Você não confundir. Então, ok. Tendo aqui agora as nossas duas credenciais, o que é que a gente faz agora? Veja, aqui no passo a passo, embaixo de cada título aqui, com o nome do workflow, o que você tem escrito aqui é o que é que a gente vai precisar modificar nesse workflow. Então, em alguns a gente tem aqui, após copiar e colar, eu vou fazer um processo de edição, e em outros eu tenho aqui um processo de substituição, que é onde a gente vai utilizar aqui essas credenciais que a gente criou agora. Mas veja, no 1.1 eu não tenho processo de substituição, só tenho uma edição a se fazer após copiar e colar. Flow, tenho aqui uma imagem só de referência para você saber de qual workflow que a gente está falando, para você ter certeza de que você copiou certo. Copio o nome aqui e passo aqui para o nosso workflow que a gente vai criar, nosso workflow em branco. Então a gente volta para o GitHub, seleciona o Flow 1.1, clica aqui para copiar o conteúdo e passa para o seu workflow. Pronto. Nesse caso aqui, o que é que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar apenas selecionar um flow. O que é que isso quer dizer? Aqui, ó, você vai selecionar o flow 1.2. Não se engane pelo que está aqui, ó, workflow, tem um ID aqui, tem um nome, porque se eu clico aqui, isso daqui não é o dessa instância do N8N. Isso daqui foi que quando eu fiz o flow, eu copio lá, passo para você aqui, né? Quando você copia e joga aqui, você vê aqui o meu workflow selecionado. Só que se eu clicar aqui, ó, eu tenho que selecionar o meu workflow na minha lista aqui, ó. Então, não foi criado ainda o meu workflow 1.2. Então, 1.1 tá aqui, a gente vai deixar ele aqui de cantinho, daqui a pouco a gente volta nele. Vamos no 1.2. Copio aqui o nome. Vou criar um workflow aqui, selecionando o Ctrl e clicando para criar uma nova aba. Agora veja, eu estou aqui, copiei lá, abri aqui o N8N, mas não é isso que eu tenho que fazer, eu não vou passar esse daqui para o N8N. Atenção aqui, ó, eu tenho aqui um processo de substituição, certo? Veja só, substituição. Para eu substituir, eu vou usar novamente o nosso querido editor de texto aqui. Vou criar um novo arquivo aqui, no meu caso, no VS Code. Você vê aí, se você está no bloco de notas, no bloco de notas dá para substituir. Tem a opção lá de Ctrl H, você substitui. Eu vou no GitHub, vou agora selecionar o Flow 1.2, copio o conteúdo dele, colo aqui e veja só, esse daqui, o nosso workflow bonitinho com os nodes, é isso daqui, esse bando de código aqui. Tá aqui para a gente editar. E agora a gente aplica o nosso macete. Veja só o que está dizendo aqui, ó. Esse ID aqui eu vou substituir pela sua credencial do Redis, pelo ID da sua credencial. Então eu dou 2 cliques, copio, eu acho que ele copiou um espaço extra aqui, ó. Venho aqui, aperto Ctrl F no meu caso, né? Na verdade, Ctrl F é só para procurar. Eu tenho que procurar e substituir, então é Ctrl H. O que é que eu vou procurar? Eu vou procurar esse ID aqui que eu acabei de copiar. Tem um espaço extra ali, ó. Apaga o espaço extra, tá dando ali, ó. No results, não encontrou nada, mas é claro que vai encontrar. Apaga aqui, tem 16 nodes. Então esses 16 nodes aqui, nesse caso do Redis, aqui ó, Redis, você teria que substituir manualmente. Com esse processo aqui, a gente mata 16 coelhos em uma única cajadada. Então eu volto lá, pego esse ID da credencial do Redis que a gente
criou agora há pouco, venho aqui e dou um replace por esse ID. Apago aqui esses espaços e você vai substituir aqui, ó, todo mundo. Pum, acabou. Foram feitas 16 substituições. Veja aqui, ó, que substituiu na credencial aqui. Isso aqui vai se repetir em outros 16 pontos aqui para baixo. Ó. Então aqui tem outro e tal, e assim vai. E o nome? Não é o nome que eu coloquei lá, não tem problema. O nome aqui o N8N vai autoajustar. Então o nome você não precisa se preocupar de substituir, é só o ID. Fez para o Redis, qual que é o próximo? É o ID do banco recém-criado. Então eu copio isso daqui, Ctrl H novamente, colo, apago o espaço do final. Então você conectou lá o seu e você copiou o seu credencial, o ID da sua credencial. Você vem aqui e substitui essa dali que eu lhe passei na documentação pelo novo ID aqui da sua credencial que você copiou agora. Substitui todo mundo, nesse caso aqui são só 2. A gente tem que fazer ainda, eu pulei. Ficou faltando aqui o do Base Row, né? Mas a gente resolve fácil. Eu não coloquei ali, acabei esquecendo, mas a gente resolve agora. Eu vi aqui, em qualquer flow, pode ser até aqui, ó, no que a gente copiou agora, qualquer lugar, porque a gente vai apagar rapidão. A gente vai pegar o Base Row, pega aí qualquer node e você vai selecionar a credencial, criar nova credencial e agora a gente vai fazer a conexão com o nosso Base Row. Então copia a sua URL, tá aqui, e é assim que você conecta o Base Row no N8N. Cola a URL, cola o username, que foi o que a gente criou também agora há pouco, naquele onboarding lá do Base Row, a gente criou o nosso primeiro usuário e a nossa senha. Então tá aqui, salvo, tá pronto aqui, não fica verdinho nesse caso, mas tá feito. Se eu clicar aqui em Database Name, se eu selecionar aqui, ó, e aparecer, é porque deu certo a conexão. Conectou aqui no Flow, eu fui inventar de fazer isso aqui no Flow, ele conectou, apago a conexão, só copio ele daqui, vou dar até um Ctrl X para já remover ele daqui. Removi, volto lá onde a gente estava colocando os nossos IDs de credencial, colo e novamente aqui, ó, credencial, olha só o ID aqui, o ID da nossa credencial. A gente tira esse cara daqui, apaga tudo. E agora eu sei que esse daqui é a credencial do Base Row. O que é que eu faço? Pego esse cara, copio, e aqui no copiar e substituir eu vou substituir, já colo ele aqui, apago os espaços extras, mas eu tenho que procurar pelo que está lá na documentação, que é esse de baixo aqui, ó. Aqui, apago o espaço do final, eu vou substituir pelo ID que a gente acabou de criar. Veja que nesse caso aqui ele vai nos livrar de ter que selecionar 10 credenciais, então 10 cliquezinhos lá nos nodes do Base Row. Rapidão a gente resolve essa questão aqui para que a gente tenha eficiência, tanto nessa primeira preparação quanto em updates futuros. Então eu fui lá, lancei uma atualização com uma correção de bug. Você vai copiar do GitHub, cola aqui, substitui esse processo aqui que dá para fazer bem rapidão, vou fazer mais rápido aqui nos próximos para você ver. Substitui, tá pronto. Fiz isso, agora tá mágica. Copio. Na verdade a mágica foi o que a gente acabou de fazer, né? Esse processozinho aqui, uma mão na roda. Aqui é o nosso Flow 1.2. Vou até copiar o nome dele ali já, não tá com o nome ainda, mas copiei de lá e colei aqui. Espera um pouquinho porque tá pesado, né? Um workflow bem grande, então o navegador dá uma travada. O importante é a sua VPS na execução disso daqui no dia a dia não travar. Lembrando que se você não quiser pôr a mão na massa nisso daqui, você pode contratar os nossos serviços para implementar isso para você, ok? Olha só, colei aqui o workflow e você vê que o Base Row está em vermelho aqui ainda. Quando eu dou 2 cliques aqui e clico para ver a credencial, vê que não tem nenhum ainda criado. Isso daqui é só um probleminha de atualização do N8N, né? Eu já estava com essa página aberta quando eu criei a credencial aqui. Então a credencial ainda não foi atualizada aqui dentro desse workflow. Recarrego a página aqui para limpar e colar para lá agora, pós atualização,
com a credencial carregada aqui dentro. Vai processar novamente e tcharam! Agora sim, sem nenhum workflow vermelhinho. E essa dica aí é boa, né? Baita macetezinho aí para você usar em seu dia a dia quando você precisar fazer essas transições entre workflows. A dica para você fazer isso no N8N é você copiar o conteúdo aqui do Canva, ok? Não exporta, porque se você exportar, naturalmente o N8N já limpa as credenciais, não dá para fazer esse processo de substituição, caso você queira aplicar isso daí no seu dia a dia, ok? Então pronto, a gente fez isso aqui para o primeiro. Agora veja, após copiar e colar, substituir dados do Base Row. Então não acabamos aqui ainda com esse. A gente já pode voltar lá para o primeiro para fazer a seleção lá. Está aqui, ó, selecione o Flow 1.2. Só que novamente, já estava aberto aqui, o N8N não tem ele ainda na lista. Se eu digitar aqui 1.2, não aparece nada. Então eu salvo, atualizo e agora eu posso selecionar o 1.2. Não posso porque ainda não nomeei ele lá. Então vamos lá, copiar aqui o nome do Flow, atualizo, novamente a página. E agora sim, se eu digitar 1.2, seleciono ele e está feito. Terminamos aqui o setup do Flow 1.1. Então bem simples, o que foi que eu fiz no 1.1? Copiei do GitHub, passei para cá, selecionei o Flow 1.2. Só que eu tive que ir lá primeiro criar 1.2, finalizei com ele aqui. Então aqui a gente tem dois webhooks, WhatsApp e Base Row. O WhatsApp são os próprios eventos da WhatsApp que vão chegar para a gente. Vê ali o detalhe que eu coloquei na documentação. Será utilizado com frequência. É óbvio, porque a cada instância que você criar lá na WhatsApp, você vai precisar dizer para onde é que você vai mandar as mensagens dessa instância. Aqui é universal, vai mandar todas para o mesmo router, manda para o mesmo cara. Simples, direto. Então copia o seu endereço aqui e deixa ele salvo. Então tá aqui o WhatsApp, abrimos o webhook, URL de produção, copiamos e vamos salvar, ou onde você estiver salvando, no seu Obsidian. Temos material sobre Obsidian. Ferramenta essencial demais nos dias de hoje por diversos motivos. E certamente vai elevar a sua produtividade, a forma que você lida com o conhecimento para desenvolvedores ou pessoas que lidam com volume de informação. Qualquer pessoa na era de hoje vai se beneficiar do uso do Obsidian. Então salvei a URL de produção do nosso webhook WhatsApp e vê lá na documentação. Eu falo para salvar o endereço da WhatsApp. O do Base Row eu falo para copiar e configurar na dupla de tabelas do Base Row. Então veja, nesse daqui a gente nem precisa salvar ele, na verdade, né? Então literalmente eu copio só e vou configurar na dupla de tabelas, como está especificado lá na documentação. Como que eu faço isso? Tem lá a imagenzinha de onde é que você clica, tabela 1. Então eu venho aqui, 3 pontinhos, webhook, criar novo webhook, nome, N8N, URL, é o URL que a gente acabou de copiar. É aqui que a gente vai fazer uso dela. Então, Base Row webhook, a gente vai usar essa URL na configuração do Base Row. Continuando a configuração, quais eventos devem engatilhar esse webhook? Enviar-me tudo? Não. Presta atenção aqui. Marca esta opção aqui de baixo, esta opção aqui, linhas atualizadas, em quais colunas? Vou selecionar aqui as colunas. Ficou com dúvida em algum ponto? Volta na documentação, tem até imagem aqui, ó, tabela 1, que é essa tabela que a gente está configurando agora. Ó. Clicar aqui na imagem, ó. 3 pontinhos, webhook, colou, me envia eventos individuais, linhas atualizadas, e tá aqui os quais que você vai marcar, ok? Name, token, ID e status, instance, URL. Olha lá a imagem com calma e marca do jeito que tá lá, certo? Marquei, lembra de clicar em salvar, tá feito. Configuração do webhook para a primeira tabela. Tabela 2, mesma coisa. Abro a tabela 2, 3 pontinhos, webhooks, criar o webhook. O nome desse webhook é N8N, tá enviando os eventos para lá. Colo a URL que a gente copiou do Base Row, o webhook. Me enviar tudo,
não em eventos individuais, rows update, e nesse caso aqui a gente quer todas as colunas que sofrerem alteração, nós queremos um aviso em nosso webhook. Marquei todos, salvo. Agora sim o nosso base row está plenamente e completamente configurado. E com isso também o nosso flow 1.1 está completamente finalizado. Selecionamos o flow 1.2, copiamos os webhooks, cada um para seu propósito. Esse daqui a gente salva, porque a gente vai utilizar ele frequentemente. Todo cliente seu, todas as instalações, em todas as instâncias, você vai sempre configurá-las na WhatsApp com a URL desse webhook que nós salvamos aqui em nosso Obsidian da Alegria. Então, faça uso do Obsidian. E o Base Row, a gente copiou ele e já fez o uso imediato aqui. Em cada uma das tabelas fez a configuração do webhook. E ativei. Ativa o flow. Ele aqui agora é o nosso cara que vai ficar sempre ativo aqui. Boto ele lá para o começo porque a gente finalizou aqui no Flow 1.1. E agora a gente pode dar prosseguimento aqui com o nosso Flow 1.2. Substituir dados do Base Row. Então olha aqui, ó, na imagem. Tem dois nodes aqui onde a gente precisa fazer essa substituição. Ó. Esse daqui e esse daqui. Você vai precisar passar os dados do seu Base Row. No node Edit Fields, nesse node, eu tenho 4 campos. Eu tenho que substituir com essas informações. Ó. Primeira linha lá é o DB, é o próprio database, né? O próprio banco de dados. Qual que é o ID do meu banco de dados? Ó? Aqui, se eu clico nos 3 pontinhos, eu vejo o ID do meu banco. Ó. Esse tem por número 2. Vê aí qual que é o ID do seu e você vai substituir aqui. Aqui é o ID 2. Próximo campo aqui na ordem, Table 1. Então a tabela 1. Tabela 1 é essa daqui. Então tabela 1 tem por ID 2 também, tá? Presta atenção, pode estar outro ID no seu, vai estar outro ID no seu provavelmente, né? Então, aqui é o 2. Próximo campo, que campo é esse? É o Inbox ID. Agora aqui já não é tabela, né? É a coluna Inbox ID, que está aqui na frente, ó. Clico aqui e eu vejo aqui o ID do campo, ó. Esse é o campo de número 5, é a coluna de número 5. Então, em meu N8N, eu vou substituir pelo número 5. E por último, é o Login Box. Tá até aqui dizendo também, ó, field Login Box no nome da propriedade. Cuidado para não mexer no nome da propriedade. Mexe só no ID. Tá aqui, ó, Login Box é esse campo de ID 7. Então, clico aqui na setinha para baixo, vejo o ID e passo para cá. Pronto. Fiz a configuração aqui no meu Edit Field. O mesmo eu vou ter que fazer nesse outro node aqui. Node Edit Fields, foi o que a gente mexeu agora, e Node Base Row. Veja só, DB, novamente, eu sei que o DB é o 2, tá aqui, ó, DB2. Estou aqui pelo DB2. Próximo campo é esse daqui, Table 1, que é o 2 também aqui, aí de 2. E Field, aqui é um field, aqui é um campo, que é o quê? Instance Token. Então aqui agora é um diferente, ó. Instance Token está aqui no começo, Instance Token. Vem aí o ID do seu, aqui o meu é o 3, coloco 3. Atenção, não remova as chaves aqui, certo? Essa versão do N8N, não, por algum motivo, não permite, deveria, em teoria, permitir isso daqui funcionar sem as chaves, mas não está funcionando nas versões atuais do N8N. Então não apaga as chaves, não faça isso aqui, certo? Deixa do jeito que está aqui. Isso é tudo que você vai precisar fazer. E por último aqui, veja só, configurar timeout de 30 segundos. Novamente, uma imagenzinha aqui para você ver onde você faz isso. Vou te mostrar aqui que é aqui, 3 pontinhos, settings, coloca aqui esse timeout de 30 segundos e salva. E finalmente, salvamos o nosso workflow 1.2. Para que esse timeout? É uma medida de segurança. Se esse workflow aqui travar por qualquer motivo, entrar em algum loop, sendo que ele já tem medidas dentro dele próprio para evitar loop, mas caso aconteça algo e a mensagem não seja processada em 30 segundos, tem algo errado. Uma mensagem levar 30 segundos para ser processada. Então, em 30 segundos, o workflow trava e cancela a execução para que não derrube aí sua VPS, em caso de algum bug, põe um timeout de 30 segundos por segurança. Feito isso, 1.1 resolvido e 1.2 resolvido também. Agora vamos para o 2.1. Copia o nome do workflow
Tá salvo aqui o nosso 2.1. Vamos criar um novo workflow. Colo o nome. E eu só tenho que fazer edição após copiar e colar. Então, veja aqui. Tem novamente a nossa imagenzinha aqui. A gente volta para o GitHub. All Flows 2.1. Copiamos e colamos. Selecione o Flow 2.2. Que ainda não está. Ou seja, mesmo jeito a gente vai fazer aqui a mesma coisa que a gente fez no 1.1. Deixa ele aqui em standby, dá uma pausazinha nele e vai criar o 2.2. E estamos aqui agora. Agora a gente copia aqui o nome do workflow 2.2 e salva. Eu não preciso nem vir aqui para já fazer o 2.2, né? É só eu salvar lá, recarrego aqui e já posso selecionar, já consigo selecionar o 2.2. Salvei, selecionei, salvei e ativo, certo? Fonte de entrada para o Flow. Nesse caso aqui, veja que no 1.1 a gente tem aqui a explicação da fonte de entrada. O Base Row vem do Base Row, da tabela lá que a gente acabou de configurar. Da WhatsApp vem da WhatsApp. Você salvou isso, você vai sempre usar nas suas instâncias. São por essas fontes que se entra nesse workflow. Agora, no 2.1, esse cara aqui, a gente configura ele de forma automática. O 1.2, ele lida de forma automática com a criação do inbox, então você não precisa se preocupar. Ele cria o inbox e ele coloca o URL corretamente, tá tudo já muito bem programadinho aí para você. Se você não quiser adquirir nosso aulão, você já tem essa informação que é importante para você entender por que a gente não copia o URL desse webhook, é porque ele está aqui de forma automática, já gerenciado em nosso flow. Então, 1.2 a gente já finalizou, 2.1 aqui a gente já finalizou também, e agora a gente vai para o Flow 2.2. E aqui a gente vai fazer substituições. Então, vamos novamente para o nosso GitHub, All Flows 2.2, copio todo o conteúdo, vou para o nosso editor de texto, colo o conteúdo aqui e vamos para as substituições. Este primeiro ID, pelo ID do Redis, esse daqui, apaga o espaço no final, que é o nosso ID do Redis. Vamos substituir aqui 6 nodes. Vamos evitar de ter que selecionar a credencial para 6 nodes. Então, esse processinho aqui, adiantando nossa vida. Vamos para o próximo ID. Apaga o espaço do final. Esse é o ID do banco recém-criado. Postgres. Nosso banco. Vamos substituir em 4 nodes, olha só. Substituir. Base Row. E copio o ID do nosso Base Row, o ID da credencial do Base Row. Esse aqui é só uma substituição. Ok, tá feito. Então, a gente fez todas as substituições, agora a gente consegue copiar esse flow e colar no 2.2. E vai estar tudo carregado perfeitamente. Olha que lindo isso aqui, você não precisa ficar clicando nos nodes, salvo, após copiar e colar, substituir dados do Base Row. Então, novamente aqui eu tenho dados do Base Row no node Base Row. Veja aqui, tá? Esse nodezinho aqui, ó. Em cima do Redis aqui, tem um Base Row. Tá aqui, ó, esse cara. 2 cliques nele e eu faço a mesma substituição. Primeira informação é o banco. Eu nem vou olhar lá mais, que eu já decorei. No meu caso aqui é o 2, aí o próximo, Table 1, tabela 1, é a 2 também, Inbox ID, aí esse daqui eu não lembro. A Inbox ID é o 5. Feito. Substituir os dados do Base Row, já salvo aqui. Depois, seleção de 2 flows, tá? Eu não indico ali qual que é o flow, porque é só você olhar aqui, ó, que tá aqui em vermelho, destacado. Selecione Flow 3. Não temos ainda o Flow 3, então a gente deixa esse cara aqui no canto, tá? Selecione 1.2, então a gente vem aqui, e 1.2 a gente já tem criado. Não se deixe enganar por isso daqui, não está selecionado, tá? Aqui é resquícios, tá, da minha cópia, do meu ambiente aqui. Então você vem aqui e digita 1.2 para selecionar o seu. Salvo, e ficou faltando aqui substituir selecionar, na verdade, o 3, né? Vamos fazer desse modo aqui, né? Já criar o 3.
que tem por nome este que copiaremos agora. Colei, ele não vai estar disponível, eu tenho que recarregar para que ele fique disponível. Agora sim eu consigo. Novamente, não se deixe enganar por parecer que está selecionado, não está. Digita aqui 3, ponto, e selecione o workflow recém-criado. Salvou. Substituir dados do Baseball, fizemos. Seleção de 2 flows, fizemos. 3, configurar o workflow de erro. Qual que é o nosso workflow de erro? É o erro handler, é o workflow 3. Então a gente vai selecionar novamente o 3 aqui, só que em outro lugar. 3 pontinhos, settings. Tem na documentação aqui, a imagenzinha te mostrando onde é que você seleciona, ok? Erro, workflow, vem aqui, 3 ponto, é o nosso 3 ponto, WhatsApp erro handler. Selecionou ele aqui, salva. Fundamental isso daqui para que esse workflow funcione da forma que ele foi programado, que é com aquele feedback muito bom para os nossos agentes, usuários do ChatWut. Quando alguma mensagem falhar, eles vão receber o aviso lá. Para isso é importante fazer essas seleções aqui. E sem isso, vai travar tudo aí, caso tenha algum erro. Então presta atenção e faz isso aqui certinho. Salvei, finalizamos também aqui com o nosso 2.2. E vamos para o nosso último flow. GitHub, All Flows 3, esse daqui tem substituição também para fazer. Tá aqui, ó, substituir, nesse caso aqui são apenas 2 nodes que a gente vai substituir, é o Redis e o banco recém-criado, não tem Baseball aqui. Então a gente passa o conteúdo para cá, copia o ID, esse é o do Redis, Ctrl H, colo, apago o espaço do final, copio o ID do meu Redis, substituo todos. Banco recém-criado, que já não é recém, apago o espaço do final, banco, Postgres, recém-criado, tá aqui. Substituo. Feito. Copio tudo. Vamos lá para o 3, que a gente criou agora há pouco. Colo. Após copiar e colar, seleção de 3 flows. Nesse caso aqui, selecione 1.2. 1.2. Feito. Selecione novamente 1.2. Clico aqui. 1.2. Selecione 2.2, 2.2, seleciono. E finalizamos aqui agora o nosso último workflow. Terminamos aqui mais um passo. Vamos voltar e ver onde é que a gente se localiza agora. Configurar instância no Baseball. Então, comemoração aqui, vamos criar a nossa primeira integração. Deixa eu abrir aqui essa página para você ver. Garanta que o webhook da sua instância está ativo. Veja, para que a coisa funcione, é óbvio que as mensagens da minha instância na WhatsApp têm que estar chegando em nosso webhook. E a gente ainda não configurou a nossa WhatsApp. Veja que a gente tem um linkzinho para você ver esse passo, né? Você tem que selecionar lá no WhatsApp. Ó. Então, se eu clicar aqui em cima, ou se eu passar o mouse por cima, eu vejo aqui que eu tenho que fazer seleção lá no WhatsApp. Então, você vai no seu painelzinho do WhatsApp, seleciona seu servidor, atualiza. Detalhe que sobre a contratação aqui, é bem simples você fazer a contratação. Vai no site da WhatsApp, você vai ter lá, você vai escolher o seu plano, preços extremamente acessíveis, uma instância ou várias instâncias, quase que limitado aí, 300 instâncias, é cliente pra caramba, né? Tendo contratado, você vai vir aqui fazer a configuração da sua instância. Nova instância, nome da instância. Você vai colocar WhatsApp, Whats01, cliente XPTO. System Name é o nome que vai ficar aparecendo na conexão no celular do seu cliente. Então, como é que vai aparecer lá? Coloca aqui o nome da tua empresa, né? Então, Years Inbox. Vai ficar lá bonitinho na área de conexões do cliente. Clica em criar e vai criar uma linhazinha dessa, que você vai precisar fazer a sua conexão. Então, você clica na linhazinha. No meu caso aqui já está conectado. No seu, você vai clicar em conectar. Aqui o meu já está configurar o webhook, no seu vai estar conectar. Clica em conectar, vai gerar o QR Code. Ou, muito mais simples, é você, quando clicar em conectar, você preenche o número de telefone do cliente e clica em gerar código de pareamento. Vai gerar um código, você liga para o seu cliente e fala, entra aí na área de conexões, clica em conectar com o número,
Você tenta fazer isso aí você mesmo, que você vai ver como é que faz para você instruir seu cliente. E você vai editar esse código para o seu cliente. Ele vai colocar lá e a conexão vai ser realizada sem que você tenha que mandar a imagem do QR Code para ele, que é um tanto mais burocrático, né? Spoiler é que nós estamos para lançar uma aplicação para gerenciamento das suas conexões para os seus clientes. Você vendeu lá para o cliente, você não tem que ficar ligando para o cliente ou ter que ter métodos mirabolantes para avisar que uma instância caiu lá o próprio cliente abre um linkzinho, faz a conexão do seu telefone por essa mesma interface. A gente vai substituir o Base Row através dessa mesma interface, melhor dizendo, a gente vai substituir o Base Row para ter uma interfacezinha mais profissional para que o seu cliente também tenha acesso, aquele que você vendeu essa solução. Se inscreva aí para você ficar recebendo essas atualizações, ok? O que eu vou fazer com você agora é configurar o webhook, que eu ainda não fiz aqui. Mais cedo eu liguei para o cliente para fazer essa conexão e agora a gente vem aqui em configurar o webhook, criar o webhook habilitado, já deixa ele aqui habilitado, né? Para você não esquecer e depois ficar aí sem saber por que não está funcionando. Vai lá, copia a sua URL que você copiou do Workflow 1.1, o WhatsApp Webhook, cola aqui, não marca essas opções, escutar eventos. A gente vai precisar aqui de 2 eventos, que é Messages e Messages Update. É tudo que a gente precisa para a nossa conexão funcionar. Receber eventos de mensagem, quando alguém me envia mensagem, e receber evento de atualização. Lida, entregue, enviada, ou seja, está funcionando aqui todos os status, marca aqui essa opção. Excluir dos eventos escutados, exclui os grupos. Ainda não temos aqui a conexão com o grupo, então para não ficar enchendo lá o N8N de evento lixo, que não vai ser processado no router, né? E salva. Salvei, vou conferir aqui, só por precaução, tá salvo. Então agora as mensagens vão começar a chegar no router e ser encaminhadas para o 1.2, para o main. Se você começar a receber mensagens agora, nesse momento aqui, nesse ponto, vai ficar dando erro lá, que não tem problema, porque a gente ainda não fez a conexão, mas agora vamos fazer a nossa conexão. Então, agora a gente vai, de fato, fazer essa coisa funcionar aqui, né? Que é, comece adicionando uma linha na tabela 2, certo? Com os dados da conta do Chatwood que você quer integrar. Então, a gente vai vir aqui, Account Name, colocar aqui o nome da conta do meu cliente. Eu já sei qual que é esse daqui. Account ID, eu preciso checar essa informação. Aqui é a 4, conta de número 4. User Token, eu vou copiar o token do meu usuário. Instances, essa coluna aqui você não preenche. Essa daqui é uma coluna de relação, você pode até mandar ela para o final. Essas linhas aqui elas serão preenchidas automaticamente na próxima tabela. Essas colunas, esses valores. Então isso daqui é um facilitador que a gente tem para casos de múltiplas instâncias utilizando essa mesma conta. Então, nessa conta aqui eu posso ter vários WhatsApps, né? Várias contas. Então, com essa linha aqui, eu evito de ter que ficar preenchendo coluna por coluna lá de novo. Você vai ver que bacana isso aqui. Então, não preenche isso daqui. Isso daqui vai ser preenchido com a relação depois, certo? Não precisa preencher. URL, eu vou pegar a URL do meu Chatwood. Lembrando que se você estiver fazendo uma aplicação local disso daqui, você pode usar localhost ou o próprio nome do serviço, igual a gente fez ali na seleção dos bancos de dados, né? Coloca aí Chatwood, porta 3000, né? E diminui a latência, né? Então, para uma API isso aqui é importante. Se você estiver rodando a sua própria internamente, um detalhezinho aí que vai ajudar um pouquinho. Username, isso aqui é só uma questão de organização, esse nome, não é um critério necessariamente para a coisa funcionar, mas eu vou colocar aqui que esse daqui é o token do usuário chamado esse cara aqui. E tá pronto. Aqui a gente já tem uma linha de configuração do Chatwood. Então, essa daqui é a minha conta do Chatwood. Coloquei aqui o nome da conta para organização. Coloquei o ID dessa conta, que eu pego lá na URL no próprio Chatwood ou no SuperAdmin. O token do usuário, que eu pego ali no perfil, configurações. A URL do Chatwood e o nome do usuário por organização. Agora, na tabela de instâncias, o que é que a gente vai colocar? O nome da instância do cliente, que pode ou não ser igual ao nome que está aqui. Não necessariamente precisa ser igual, tá? Então você pode deixar aqui o nome que você preferir. Um detalhe que eu lembrei sobre esse nome é que ele é utilizado também na criação do inbox.
Então, quando o inbox é criado automaticamente e não selecionado um já existente, o inbox é criado pelo conector, ele vai utilizar esse nome aqui, o nome que você define aqui. Mas, novamente, não tem qualquer vínculo que torne isso algo fixo. Então, você pode trocar depois tranquilamente e não vai prejudicar aqui, tá? Eu vou colocar aqui esse prefixo, que é algo que esse cliente meu costuma usar. Coloquei aqui o nome e a URL da instância. É a URL aqui, na verdade, do servidor da WhatsApp. Então você vem aqui e copia a URL do seu servidor. Isso aqui é a URL da WhatsApp. Porque, novamente, isso daqui é múltiplas instalações. Então você vê que lá na tabela eu defino o ID da conta, mas eu defino também a URL do Chat-UT. Porque se eu quiser utilizar isso daqui com um cliente que tem um Chat-UT em outra VPS, em outra instalação, mesmo que na mesma VPS, enfim, eu consigo, com esse único setup aqui, plugar quantos clientes, de quantas contas, de quantas VPS eu quiser, certo? Então, o mesmo para o WhatsApp. Eu contratei um WhatsApp, só que um cliente pode ter outro WhatsApp lá contratado para ele, outro servidor. Você vem aqui e coloca o URL desse servidor e vai estar funcionando a sua integração. E o token da instância do cliente, que é o que você vai pegar na instância, certo? Que está aqui. Colo aqui. Feito. Aí agora aqui tá a mágica, veja só. Olha as colunas que para cada WhatsApp a gente tem que preencher. Isso aqui é pensado, é um detalhe pensado no uso do dia a dia, facilita demais. Ó. Venho aqui e seleciono a linha do Chat-UT que a gente acabou de criar. Ó. Aqui na frente todas as colunas foram preenchidas de forma automática. Então como eu falei para você que aquela coluna ela se auto-preenche, olha lá. Ó. Tá ali agora marcando quais instâncias que utilizam essa linha aqui de configuração. Então você consegue saber até quais instâncias estão vinculadas a quais contas. Isso aqui é muito bom. Se eu adiciono mais uma linha aqui, a instância ABC, e eu venho aqui e seleciono que esse cara vai utilizar os dados dessa conta de Chat-UT, preencheu aqui também, e lá agora está me mostrando que se eu der um clique, eu vou ver que isto está sendo usado na instância do meu cliente, de fato, e na instância ABC. Se eu desseleciono, aí despreenche lá também, né? Não está mais preenchido. Até porque, se eu alterar a conta, por exemplo, por qualquer motivo, eu não vou precisar também voltar a instância uma por uma e mudar. Então isso daqui é de fato um facilitador bem legal. Porque qual é a lógica aqui dessa tabela? O que é que a gente está fazendo aqui nessa integração? Eu vou configurar a instância que está nessa linha e as mensagens dessa instância vão chegar onde? Vão chegar em um inbox. Em qual inbox? Eu tenho que dizer aqui que inbox é esse, que eu vou dizer aqui no final. Mas para mandar as mensagens para lá, eu preciso da URL do Chat-UT para mandar o webhook, eu preciso do token para ter permissão e autorização de criar mensagem no inbox. Então aqui eu estou fazendo isso, eu estou dizendo, olha, esses são os dados aqui dessa instância, eu vou utilizar esses dados aqui para mandar as mensagens para lá. E aqui agora eu vou dizer para qual inbox que ele vai mandar. Vai mandar para esse inbox, certo? E como é que funciona aqui? Ó? Vamos voltar lá para a documentação. Ponto 5, preencher o inbox. Você pode selecionar um inbox já existente sem qualquer problema. Então eu tenho aqui no meu Chat-UT, selecionei aqui um inbox aleatório. Eu quero mandar para cá, para esse inbox de número 81. Posso? Posso. Só é vir aqui e preencher 81. Agora as mensagens passarão a chegar no inbox 81. As mensagens dessa instância aqui que a gente acabou de configurar, o que identifica a instância na WhatsApp é o token. Então colou o token dela aqui, nomeou aqui para você se organizar, selecionou os dados do Chat-UT que vão permitir essa instância criar as mensagens lá, pronto, vai chegar no inbox 81. Ou eu posso fazer o conector criar o inbox para mim. Como que eu faço? Você pode preencher um número aleatório para que o conector crie o inbox automaticamente. Então eu vou simplesmente colocar aqui, ó, um número qualquer. O conector vai procurar esse inbox para tentar mandar as mensagens para ele, ele vai procurar, pô, não achei esse cara, então eu vou criar outro. Aí ele cria o inbox da sequência do Chat-UT. Então, se seu último inbox lá é o 105, ele vai criar o 106. Se seu último inbox é o 20, ele vai criar o 21. Então, eu coloquei aqui 999, apertando Enter, vamos ver isso aqui, ó. Então, a gente tem aqui um sisteminha de log também no Base Row. Veja só, dá 2 cliques aqui que você lê a mensagem. As mensagens da instância com token, aqui são os primeiros dígitos do token, não serão enviadas para o Chat-UT. Por quê? Qual que foi o último evento? O inbox ID foi alterado. Sim, eu coloquei aqui o 999, mas o inbox status está inativo. Então já está funcionando aqui a nossa integração do Base Row com o nosso 1.2 lá.
Agora eu vou ativar e a gente vai ver a mágica acontecendo agora. Então eu clico aqui, ativo, vai mudar aqui o log, como mágica, criando inbox 120, as mensagens dessa instância chegarão nesse inbox, a gente tem aqui no log. As mensagens da instância com token XPTO chegarão no inbox com ID 120. O último evento, inbox ID definido, mas não localizado, porque a gente colocou esse número aleatório. O inbox 120 foi criado. Então ele sempre vai dizer aqui qual ação que o conector tomou e por quê. Se eu venho aqui e clico em inativo, 2 segundos, já muda aqui. O inbox 120 não receberá as mensagens dessa instância. Último evento, inbox status definido como inactive. Agora queremos deixar isso ativo, né? Para a gente testar. Então, mensagenzinha de confirmação. E vamos olhar no ChatWoot. Achei. Inbox zerado e criado aqui o nosso inbox 120 com o nome que eu defini aqui. Criado, e agora só nos resta testar. Deixa eu colocar essa tela para cá, essa para cá, para a gente ver isso juntos. E deixa eu te contar que a introdução que você assistiu foi com base nessa conexão. Então você assistiu no começo do vídeo que eu ainda vou gravar daqui a pouco, que foi a demonstração de todas as funcionalidades aqui do nosso conector. Então se você assistiu isso foi porque deu certo, mas vamos ver agora, nesse momento, pela primeira vez. Deixa eu mandar um oi aqui para esse cara. Olha só, chegou aqui pra gente o nosso oi. Se daqui ainda ChatWoot na versão 3, já estamos na versão 4, nova interface, com alguns bugs na data de hoje, mas faz parte. E aqui o nosso agente responde: como posso te ajudar? Recebemos a mensagem: senhoras e senhores, esse é o conector Ears Inbox, conecta o WhatsApp ao ChatWoot, entregue e ensinado aqui para você na qualidade Pragma Class. E agora, como que você pode prosseguir? O nosso quinto passo aqui, temos aqui aulão avançado de usuário para arquiteto. Então você tem a oportunidade agora de ter acesso a essa aula. Tá aí o conector para você fazer uso, tá funcionando, tá validado na prática. Estou usando ele com clientes em escala, clientes com volumes de mensagens, atualizações críticas eu vou enviar para o GitHub. Agora, nada te impede que você mesmo faça adaptações nesse flow para a tua necessidade, para a tua realidade, e que você mesmo faça correções quando surgir algum bug por qualquer atualização que possa sofrer na WhatsApp. Esse aulão vai lhe capacitar a isso, mas não é só esse o objetivo e o propósito desse aulão. Ele também vai te ajudar a aprofundar o teu conhecimento em N8N de uma forma avançada, porque aqui acho que dá para perceber que a gente tem bastante material para fazer estudo, né? Então tem conteúdo aqui sobre heads, heads avançado, como você viu, a gente usa o heads em Node-Code. Existem alguns truques que eu usei aqui para construir esse conector que eu vou te mostrar. A gente vai aprofundar no funcionamento da API do ChatWoot. Isso também vai expandir demais aí a tua percepção e entendimento sobre como que o ChatWoot funciona por debaixo dos panos e muito mais conteúdo. Tem bastante coisa. Você pode clicar aí no link e ver, ter mais detalhes do que você vai aprender, ter detalhes do preço, certo? Então, se isso for interessante para você, não deixe de aproveitar essa oportunidade. Além de outras habilidades que você tem a oportunidade de aprender comigo, com a filosofia da Pragma Class, que é ter conteúdo extremamente pragmático, direto ao ponto, que traga resultado tangível na vida real. Então, inglês, se você não sabe inglês, globalmente você está numa posição de analfabeto, você não se comunica na linguagem do mundo. Então se você quiser aprender em tempo recorde, aqui todos os nossos conteúdos são para que sejam acionáveis em tempo recorde. Então se você quer aprender inglês em tempo recorde com método sólido, tem aqui como você aprender inglês comigo mesmo. Então se você gostou da forma que eu explico, você vai gostar também certamente desse curso de inglês. Todos têm garantia de 7 dias para você testar, ver se gosta ou pedir seu reembolso. Temos também o curso de Obsidian para você dominar essa ferramenta
ferramenta que eu construí. Essa documentação aqui foi construída na Obsidian. Isso aqui é o cérebro digital da Pragma Class, que a gente vai aqui disponibilizar os materiais de apoio quando a gente produzir algum conteúdo. Eu sou um grande fã do Obsidian, tá? É uma ferramenta sensacional. O Obsidian é mais do que uma ferramenta, nos instiga e nos leva a uma filosofia a respeito de como lidar com conhecimento. Esse daqui é o meu segundo cérebro digital. Cada pontinho desse daqui que você está enxergando é uma anotação, certo? É uma anotação que está aqui conectado dentro de uma filosofia de conhecimento permanente, uma filosofia anti-overload de informação, uma filosofia acionável, indispensável, com certeza indispensável para quem trabalha com tecnologia e para qualquer pessoa que lida com informação, lida com volume, estudantes. Isso aqui é uma ferramenta para a vida, tá? Muda a forma com que a gente lida com o conhecimento, com certeza. Então, se você quiser aprender também Obsidian comigo, você tem essa oportunidade. E software lucrativo, se você já está aí no ramo de automação N8N, talvez não seja um conteúdo que você precise, mas isso aqui E software lucrativo, isso daqui é pensado para a galera que quer entrar nesse mercado. Então, eu apresento uma maneira de vender o Chatwood, né? Eu ensino a fazer o meu padrão, o meu modelo de setup. Eu forneço contratos, gravação de reuniões, para que pessoas que queiram ingressar nessa área consigam fazer isso de forma... Isso daqui é um conteúdo, software lucrativo em 2 dias. Isso daqui é uma proposta que eu tenho para introduzir iniciantes nessa área, tá? Pessoas que não têm contato, não são da área de tecnologia, não é o seu caso que está consumindo esse conteúdo aqui fundo de funil, né? Um conteúdo altamente técnico, mas isso daqui é um conteúdo também onde eu forneço aqui o meu modelo, o meu padrão de configuração do Chatwood, forneço meu modelo de contrato, forneço aqui gravações de reunião, de fato um pacote aí de iniciação para quem quer lucrar nessa área. Se você quiser recomendar para algum amigo, tem uma nova forma de fazer, de monetizar o próprio tempo, né, com habilidade requisitada, tá? Aqui tem uma lógica interna também onde eu apresento o Chatwood como uma porta de entrada, na verdade, para que ele feche outros negócios. Então é um conteúdo para quem quer de fato lucrar nessa área. Se você está assistindo esse conteúdo, provavelmente você já o faz. Então, de qualquer modo, temos aqui outros caminhos que certamente serão muito proveitosos se você quiser continuar aprendendo comigo aqui nesses materiais extremamente específicos e alinhados com a filosofia Pragma Class, ok? Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, dê o seu like. Esse é o primeiro vídeo de inauguração do canal. Espero que seja útil aí para você, um conteúdo que de fato tenha agregado, e bom proveito.